capítulo 6 de Gênesis, e o versículo 5, capítulo 6 e versículo 5 de Gênesis, que diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Amado, soberano e eterno, Deus santo, Deus vivo, Deus verdadeiro, quero te agradecer, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui no Capão Raso, anunciando tua palavra a centenas de pessoas que estão à minha frente, e que o Senhor possa falar no coração de cada um, por intermédio da sua magnífica palavra, a sua maravilhosa palavra. Senhor, usa meus lábios como uma flecha, como uma espada de dois gumes, que possa, meu Deus, atingir o íntimo do coração do homem, da mulher, do jovem, da moça, do moço. Que o Senhor possa falar em cada coração, pelo teu Espírito Santo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É muito sério isso aqui. Surgir no coração de um Criador é como se uma pessoa que criou uma frota de um determinado veículo e se arrependeu de ter feito toda aquela frota e põe a perder todo aquele volume investido em toda aquela frota, porque ele achou que ali, na realidade, não ia trazer para ele um determinado retorno. Então Deus, o Criador de todas as coisas, que criou também o homem, surgiu no coração de Deus este arrependimento. Imagine, meus queridos e amados, todo homem vivente na face de toda a terra está sobre a mira do seu Criador para ser eliminada. Não era somente uma cidade, mas todos aqueles que foram criados, que estavam na face de toda a terra, estavam condenados a serem destruídos pelo seu Criador. Então este Criador olhou e não via no homem um certo retorno para o Criador. Que cada um que cria tal coisa é que cria porque vai esperar algum retorno. Deus não cria, ou seja, o Criador, ele não vai criar algo que não resulte em um bom retorno para ele. E Deus, ele esperava do homem um retorno.
A Bíblia Sagrada diz no livro de João que Deus, Ele é o lavrador e nós somos a lavoura dele. Então Deus olha para nós e Ele espera de nós um retorno. Ele espera frutos. Eu me lembro que Jesus passou por uma determinada figueira. E a Escritura diz que Jesus estava com fome. E procurou naquela figueira frutos para matar, para saciar a fome de Jesus. Ele procurou e não achou. Era uma figueira brava, uma figueira que não produzia. E ele amaldiçoou aquela figueira. Ele disse: ó figueira, porque não tem frutos. Porque não tem frutos, figueira, então seque-se. Morra, figueira. E quando eles voltaram pelo mesmo caminho, as Escrituras dizem, meus queridos e amados, que os discípulos chegaram até aquela figueira, e quando olharam para ela, ela estava seca. Por quê? Por que que Jesus fez isso? Porque tudo que Jesus fazia tinha que refletir no homem. Não foi pelos frutos de uma determinada figueira, mas foi aquele milagre. Ali foi um milagre que Jesus operou para que refletisse para os seus discípulos, para que também eles viessem sentir a mensagem falando com eles. Que assim como aquela figueira não produziu para saciar a fome de Jesus naquele exato momento, e ela veio secar-se, então significa que todos nós, como discípulos, devemos dar frutos. Devemos dar o fruto. Devemos produzir frutos para Deus. E Deus continua. O Criador continua procurando em nós. O Criador continua procurando em nós. Qual é o fruto que nós estamos dando? Deus não nos criou somente para nós ficarmos na face da terra, trabalhar, ganhar dinheiro. Não foi por isso. Levantar cedo, ir para o trabalho, executar nossa função, chegar ao final do mês, pegar o nosso faturamento e pronto. Não foi por isso. Não foi para isso que Deus nos criou. Não foi a esse propósito que Deus nos criou. Não foi a esse propósito. O propósito de Deus sobre a tua vida é além de você levantar todo dia de manhã, trabalhar, ganhar dinheiro e pôr a mão sobre o teu faturamento. É muito mais além do que isso. Muito além.
O propósito de Deus na vida de cada um como está escrito, queridos e amados, na Bíblia Sagrada, que primeiramente nós somos casas de Deus. A Bíblia Sagrada diz no livro de 1 Coríntios que nós somos uma casa, primeiramente. A Bíblia diz que Deus quer fazer morada dentro de nós. Ele quer morar. Ele quer fazer morada dentro de nós. Primeiramente, Deus quer morar dentro de nós. É como se você faz uma casa, faz um prédio, uma casa bonita, e você diz, eu quero morar dentro dessa casa. E Deus te criou para Ele morar dentro de você. Aí você diz assim, mas como isso, se Deus é tão grande? Pois é. É os mistérios de Deus. Deus quer fazer morada dentro de você. Você é uma casa dele. 1 Coríntios 3 e versículo 16. Essa é uma das coisas que Deus quer morar dentro de você. E quando o dono da casa quer morar na sua casa, ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Ele até é vaidoso com a sua casa. Ele até é vaidoso com a sua própria casa. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele sente ciúmes dessa casa. Ele sente ciúmes. Além de ele querer morar dentro de você, ele sente ciúmes. E se alguém quiser entrar dentro dessa casa, ele sente ciúmes. Ele não quer que outro habite dentro dessa casa. Ele não quer que outro habite dentro dela. E agora analise. Quantos invasores que têm invadido estas casas? Eu estava orando por uma jovem agora aqui. O Espírito de Deus não estava dentro dela. Quando manifestou um Espírito, não era o Espírito de Deus. Era um outro Espírito. Era um outro espírito que estava dentro da jovem. Um espírito que levou ela para prostituição. Levou ela para cachaça, nova do jeito que é. Levou ela para as drogas. E o Espírito Santo não faz essas coisas no homem e na mulher. O Espírito Santo não faz. O Espírito Santo edifica a sua casa. E o que mais esses outros espíritos querem fazer com a casa de Deus é destruir a casa de Deus. É deformar a casa de Deus. É levar a casa de Deus à ruína. Quando eles entram na casa de Deus, eles levam tudo que é tipo de insetos para a casa. Leva todo tipo de sujeiras dentro da casa. Esse espírito que não vem de Deus.
Estava aqui a jovem, deprimida, chorando, pedindo misericórdia. Pressentimentos noturnos tão ruins, visões ruins, espíritos malditos se apresentam em visões para ela. Então é nessas condições que estes invasores que invadem a casa de Deus, essas condições que eles deixam a casa de Deus. E qual é o espírito que está habitando dentro de você? É o Espírito de Deus? Qual é o Espírito que habita dentro de você, meu amigo? É o Espírito Santo? Ou é aquele espírito que te joga na prostituição, que te joga no vício, que te joga na cachaça, que te joga nas drogas, está tentando te destruir a casa de Deus, destruir a tua alma. E a casa que ela realmente está com o Espírito Santo, ela dá frutos. Frutos de alegria para o Criador. Frutos que é saboroso ao paladar de Jesus. É frutos que causa um bom paladar na boca de Jesus. São frutos dignos de louvor. Qual é o fruto que você dá para Jesus? E tome cuidado, meus irmãos, que o Criador, Ele não está brincando. Dependendo do fruto que você está produzindo, pode ser que você seja lançado fora e no fogo. Dependendo do fruto, meu amigo, que você está dando, você está correndo o risco de repente ser como aquela figueira, se secar. E quando a árvore ela se seca, aonde é o destino dela? É ser jogada no fogo, é ser jogada no lixo e depois jogado no fogo e queimar, porque ela não deu frutos. Tome cuidado, meus irmãos. Deus não te criou na terra para você somente viver de bailes em bailes, viver de boates em boates, viver de bares e bares, enchendo a cara na cachaça, enchendo a cara de bebidas e cachaça, vivendo numa vida de prostituição, vivendo uma vida no erro, vivendo uma vida na promiscuidade, indo para os bordéis se prostituir. Não, Deus não te criou para isso. Deus não te pôs na face da terra para isso. Deus não te pôs na terra para você ficar com um cigarro de maconha na boca e mandando para dentro do corpo.
Deus não te criou para você ficar jogando fumaças para dentro da casa. Deus não te criou para isso. Deus te criou para você dar honras a Deus, honras ao Criador, honrar o Criador, dar tributos ao Criador, louvar e glorificar o Criador. Dar honras ao Criador. Você tem analisado a situação da tua vida, meu irmão? Essa depressão terrível que te ataca a cada momento, essa tristeza, essa angústia, uma angústia constante dentro de você, uma tristeza profunda dentro de você, e você vai, se intoxica de bebidas, de drogas, de remédios para dormir. Dorme à base de remédios. Não tem um sono profundo, um sono reparador, como diz o Dr. Lair Ribeiro, que é um sono saudável. Você já analisou a situação da tua vida? Não está bem, meu amigo. A tua vida não está boa. Não adianta você querer enganar a você mesmo. Essa vida de depressão, de amargura, de tristeza, uma vida que não tem paz consigo mesmo. Eu vejo lá no meu trabalho, as pessoas não têm paz mais, não toleram um ao outro mais, não tem tolerância um com o outro. Chega mal-humorado no trabalho, não dá um bom dia, não dá um bom dia na hora que chega, não dá um tchau, seja um bom final de semana, no final de semana para os colegas, um mau humor todo o tempo. É falta de paz. E Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele enche o coração do homem de paz. Mas sabe por quê? Porque você não abre o coração para deixar que o Espírito Santo faça morada dentro da tua casa. Você não abre. Você abre o coração, você abre a porta do teu coração para qualquer outro espírito, mas menos para o Espírito Santo. Menos para o Espírito Santo. E o Espírito Santo quer morar dentro de você. Ele se chama Espírito Santo. Não é o espírito da bebida. Não é o espírito da maconha. Não é o espírito da prostituição. É um espírito de santidade. É o espírito de santidade. É um espírito de santidade que santifica o homem, que apruma o homem, que coordena a vida do homem, que dá toda a direção para o homem em sua vida, em sua trajetória de vida. É o Espírito Santo. A humanidade sofre porque não tem o Espírito Santo.
E a Bíblia diz, queridos e amados, que o Espírito Santo ele é derramado, ele é dado, ele está aí, ó. Se você buscar, Deus tem o Espírito Santo para te dar. Mas você tem que orar a Deus, tem que pedir o Espírito Santo, dobrar os joelhos, se humilhar diante de Deus. Vai sair toda essa amargura de você, vai sair toda essa tristeza maligna dentro de você. As enfermidades não têm poder mais sobre o teu corpo. Você viu que o teu médico chega até a enlouquecer, de tanto que você vai no teu médico. Doutor, eu só vivo doente. Quantas pessoas que eu estou falando aqui, que vai 2, 3, 4 vezes no médico, buscar do médico uma solução. Quantas pessoas que eu estou falando aqui, que mais para no consultório do médico do que na sua casa. Se você der lugar ao Espírito Santo, Ele cura as tuas enfermidades. Ele sara as tuas enfermidades. Porque Ele é consolador. O Espírito de Deus é consolador das nossas almas. Olha, eu tenho 57 anos. Saí do meu trabalho. Estou aqui, ó, pregando a palavra de Deus. Trabalho contente, animado no meu trabalho. Brinco com um, brinco com o outro. Brincadeiras sadias. Não algazar, não falar besteiras. Mas brinco com as pessoas como se fosse um jovem. Trabalho, dou minha produção. Ah, você toma remédio? Não toma um comprimido. Não toma um comprimido. E pessoas aí com 25 anos, é uma farmácia dentro de casa. É antidepressivo, é remédio para pressão, remédio para tireoide, remédio para colesterol, diabetes. É uma farmácia. Tarja preta, não consigo dormir, só durmo na tarja preta. Está envenenado, meu irmão. Ei, minha irmã, está envenenado o teu corpo. De tanta química, de tanta droga. Mas por que você não quer o Espírito Santo? Você não pede o Espírito Santo. Você não abre a porta para o Espírito Santo. Aí chega final de semana, barzinho. O que você vai fazer no bar? Vai se encher de coisa ruim lá. Chega final de semana, balada. Sobra um dinheirinho, uma carreirinha de cocaína. Um baseado de maconha. Uma caipirinha. Tua geladeira, cachaça, vinho. A Bíblia diz: não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Não é para se embriagar. Por que que a Bíblia já falou direto? Não se embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? As pessoas dão lugar para a bebida. Vivem doente, depressivo. O lar tudo bagunçado.
de mal com a esposa, de mal com o esposo. Como é que pode, né, a palavra de Deus falar? O Espírito de Deus está falando com você, meu amigo. O Espírito Santo que mora dentro de mim está falando com você. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ouça. Quem tem ouvidos? Se tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você já pensou retornar um pouquinho sobre mim? 57 anos. Se medir a pressão aqui, medir a pressão aqui, 12/8. E 7 anos, meu amigo. Bateu um aparelho de pressão aqui, 12/8. E como bem, bebo. Bebida saudável, claro, né? Como bem. Tem esse negócio que não pode comer isso, não pode comer aquilo. Até gordinho eu sou, Até gordinho eu sou. E vocês aí, à base de academia, à base de dietas, estão doentes. Estão doentes. Academia, esteira. Passa um horário desse aqui, tá cheio de gente correndo. Em vez de evangelizar, falar do amor de Jesus, que Jesus cura as enfermidades, tem que ficar correndo para controlar o colesterol e a diabetes e o açúcar do sangue. O nome, diabetes. Não é meio estranho esse nome, diabetes? Não é estranho esse nome, irmãos? Esse nome aí não é meio estranho? Da onde que vem esse nome diabetes? Dá até uma impressão que é a mulher do diabo, né? Dá até uma impressão que é a esposa do diabo, que está aí agarrado no teu sangue. E anda aí com você. Se você tiver o Espírito Santo, você mesmo põe a mão na tua cabeça e expulsa toda essa doença maligna. Sai de mim, diabetes. E ela tem que sair em nome de Jesus. Porque no nome de Jesus, tudo tem que obedecer. Porque é o nome sobre todos os nomes. É o nome sobre todos os nomes. O nome de Jesus Cristo. Quando fala no nome de Jesus, os portões infernais estremecem. Quando invocamos o nome de Jesus, as prisões do inferno estremecem. No nome de Jesus. Você acha que uma diabetes vai aguentar? Não aguenta. Você acha que um colesterol vai ficar no teu sangue? Sai mesmo em nome de Jesus. Você acha que um câncer vai ficar agarrado em você? No nome de Jesus ele vai sair. No nome de Jesus tem que sair. É que vocês não aprenderam a crer no nome de Jesus. Não aprenderam. Jesus disse: tudo que pedides em meu nome, eu o farei. Tudo que você pedir ao Pai,
em nome de Jesus, é feito. É feito. Mas tem que obedecer a Jesus. Tem que obedecer a Jesus Cristo. Tem que obedecer a sua palavra. Se não obedecer a palavra, nada é feito. Porque é pela palavra que as coisas são feitas. É pela palavra. Agora, se você não obedece a palavra, então as coisas não são feitas. Porque todas as coisas foram feitas pela palavra. Deus saiu assim e disse: haja isso, começou a haver. As estrelas apareceram, o sol apareceu, a lua apareceu na palavra. Aí você não obedece a palavra, aí você pede e nada é feito, porque você não obedece a palavra. E tem que obedecer. A palavra diz: ande assim, você anda diferente. A palavra diz: não beba, isso você bebe. A palavra diz: não se intoxique de nada, você se intoxica. Não coma assim, você come. Não bebe assim, você bebe. Não se prostitua, você vai e se prostitui. Não faça sexo fora do casamento, você vai e vive na fornicação. É tudo contra a palavra. A palavra diz: não case a segunda vez, você vai e casa segunda e terceira vez e deixa a mulher do lado. A palavra de Deus diz: não se prostitua, você vive na prostituição, no adultério. Adulterou teu casamento e casou de novo. Aí você pede, resolve de pedir alguma coisa para Deus, não recebe, porque não obedece, ó, isso aqui. Isso aqui ficou escrito para nós obedecer. Se obedece qualquer outra coisa, mais ou menos isso aqui. Se obedece a mensagem do Instagram, mas não obedece a Bíblia. Obedece a mensagem no Facebook, mas isso aqui você não obedece. Obedece qualquer espírito por aí que te fala: faz aí um sacrifício na encruzilhada, você vai e faz, mas não obedece isso aqui. Qualquer espírito diz: acenda uma vela no pé dessa imagem de escultura, você vai e acende, mas não obedece isso aqui. Degolhe a galinha preta e ofereça para orixá não sei do que, mas não obedece isso aqui, obedece lá. Aí quando você quer alguma coisa de Deus, aí Deus não te dá, porque você não obedece a sua palavra. A sua palavra. E Jesus disse: aquele que diz que me ama e não obedece as palavras de meu Pai é mentiroso. É mentiroso. E os mentirosos não têm parte no reino de Deus. Os mentirosos não têm parte no reino de Deus.
você não obedece a palavra e diz que ama Jesus, você é mentiroso. E o pão nosso diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí a Bíblia diz: perdoa, você não perdoa. A Bíblia Sagrada diz: perdoa, e você não abre perdão. Estava conversando com uma moça ali no Jardim Botânico, domingo passado, que fui pregar lá. Ela disse: irmão, ore por mim, porque eu não tenho mais razão para viver. Não tenho razão para viver. Ora por mim. Aí eu, antes de orar por ela, eu disse: você já perdoou? Ela disse: evangelista, não consigo perdoar ninguém. Não consigo perdoar ninguém. Não consigo perdoar. Aí eu disse para ela: não resolve nem orar por você, porque a tua enfermidade é falta de perdão. A tua enfermidade é a raiz da amargura. Se você não consegue perdoar, pode trazer quem for para orar por você. Você não vai ser sarado, porque você não obedece a palavra de Deus, que diz para perdoar os teus devedores. Perdoar os seus devedores. Você não sabe orar o Pai Nosso? O padre lá não ensinou você? Só ensinou você a rezar, mas não te ensinou o fundamento da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito a sua vontade, assim na terra como nos céus. Venha a nós o teu reino significa o quê? Devemos viver o reino de Deus aqui. O reino de Deus já nós vivemos aqui, em harmonia um com os outros, amor um com o outro, respeito um com o outro. Respeitar uns aos outros, amar uns aos outros. Viver o reino de Deus. Viver o reino de Deus. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. Venha a nós o teu reino. Você tem que viver o reino de Deus aqui já. Para viver o reino de Deus aqui, você tem que amar a todos. Teu inimigo. Você que não consegue olhar para a cara da sogra, mulher. Eu odeio minha sogra. Você não está vivendo o reino. Não adianta você ir na igreja e odiar a sogra. Adianta você ir à igreja, mulher, e odiar a tua nora. Ai, eu não queria que o meu filho casasse com essa fulana. Meu filho arrumou um problemão para mim, arrumando essa nora para mim. Você não está vivendo o reino de Deus aqui, e não vai viver aqui nem lá também. Se você não vive o reino aqui, você não vai viver lá.
porque você não está em obediência à palavra dele. Não obedece à palavra dele. Se você odeia, você não obedece à palavra. E se você não obedece, você não vive o reino celestial. Você não herda o reino de Deus. Para onde eu vou, evangelista? Se você não vai para o reino de Cristo, lamentavelmente eu te digo, você desce as profundezas do abismo. Morreu, desceu às profundezas do abismo. Sem choro, e ninguém irá ter piedade. Se não ir para o reino de Cristo, livro de Hebreus 9:27 diz que tem um juízo para nós passar. E vamos prestar conta de tudo. Se você odeia, não se dá com fulano, com Bertano, com ciclano, vai chegar o dia da tua morte, descerá ao abismo e ser julgado. E onde o bicho não morre e o fogo não vai apagar mais. Aceite Jesus hoje. Faz uma aliança com Jesus hoje. Vai para a tua casa e faz uma aliança com Ele. Vai para a tua casa. Entra lá no teu quarto. E recompensará, diz a palavra de Deus. Ele te recompensará. Ele vai te recompensar. Faz uma aliança com Jesus. Vai lá. Faz uma aliança com o Senhor hoje. Não deixe para amanhã não. Você não sabe se amanhã você amanhece vivo ou morta ou morto. Faz uma aliança com Ele hoje. Vai lá na tua sogra e faz uma aliança com a tua sogra. Vai lá na tua nora. Aleluia! Vai lá na tua nora e faz uma aliança com a tua nora. Você, rapaz, faz uma aliança com teu sogro. Caso o pai da menina, faz uma aliança com ele. Ah, mas você sabe meu sogro o que que é? Bicho é ruim. Não. Expulsa os demônios dele. E vai lá e dá um abraço nele. Eu duvido que ele não te abrace. Você, homem, que não quer ver a casa, faz uma aliança com teu genro. Ele vai cuidar da tua filha. Pais, ele vai ser o pai dos teus netos. Ele vai honrar. Faz uma aliança com teu genro. Para de ser durão. Você não é o rei da goiaba, não. Tua família está crescendo. Deus está promovendo um genro abençoado na tua família e você não sabe. Deus quer multiplicar a tua família. Mate um frango e chame o genro para comer com você. Vamos viver em união. Vamos viver em união, meus irmãos. Vocês que estão aí divididos na política, largue mão dessa divisão. Vamos orar em favor do Lula e vamos orar em favor do Bolsonaro. Vamos orar por eles. Vamos orar por todos. Todos têm uma alma, todos precisam de Deus. Não importa a religião deles.
Deixa Deus trabalhar na vida de cada um. Ah, você não sabe a religião do Lula. Não importa a religião, o importante é que o Espírito vai trabalhar no coração dele. Ele vai ser um bom governo. Mas não vamos esperar muito aqui nessa terra, não. Essa terra não tem muito para nós. Vamos esperar em Jesus. Vamos esperar o arrebatamento da igreja. Essa vida é somente um quebra-galho para nós. Essa vida na terra, ela é passageira. É só para quebrar o galho, enquanto nós estiver aqui. Vamos abraçar Jesus Cristo. Vamos servir a Jesus. Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo vai fazer. Tá bom, povo de Capão Raso? Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe Capão Raso. Vamos ser bons. Vamos mudar nosso coração. Vamos ser bons, irmãos. E vamos ser bom para os maus, tá? Ser bom para o bom é bom. É fácil. Ei, ó. Ei. Ser bom para aquele que te convida para o churrasco é bom. Ah, é fácil. Ser bom para aquele que te convida para comer a pizza na pizzaria é bom. É fácil. Aí dentro do terminal, ser bom para aquele que te paga uma coxinha na hora que você está vindo do trabalho, zonzo de fome. Ô, vamos ali comer uma coxinha. Ah, ser bom para ele é fácil. Você tem que ser bom para aquele que não presta para você. Você tem que ser bom para o teu inimigo. Para aquele que fala mal de você, você tem que ser bom para ele. Orar por ele. Torcer para ele. Para aquele que tem inveja, eu vou te dar uma dica. Aquele que tem inveja de você. Ei, deixa o ônibus passar. Olha que dica que vem do céu agora para você. Como diz os pastores, olha a revelação. Como tem esses pastores da revelação, né? Olha a revelação de Deus. Ó a revelação para você nessa noite. Aquele que tem inveja de você, que você vê que ele inveja tudo que você tem, ore para Deus prosperar mais e mais na vida dele. Se ele tem uma BMW, torça para ele ter uma melhor. Ore para Deus dar uma melhor para ele. Se ele tem 3, 4 carros na garagem, peça para Deus dar um helicóptero para ele, um jatinho para ele. Porque ele tendo muito mais que você, ele nunca mais vai te invejar. Olha, ó a revelação de Deus aqui. Olha a revelação de Deus para você. Abençoe ele. Ore por ele. Torça para ele. Dá tudo a tua torcida para ele. Para ele ser muito mais abençoado do que você. Que as bênçãos materiais dele sejam acima das tuas. E você vai ver que você está livre do espírito da inveja. Agora, se você ficar no teu coração, tomara que tombe,
o carro dele. Tomara que bate o carro dele. Aí você vai de mal a pior. Aí você está sendo pior que ele ainda. Ah, o camarada inveja eu? Ah, tomara que esse final do ano ele vai descer para a praia. Tomara que ele capote o carro dele na serra. Aí você vai ser pior do que ele ainda, meu irmão. Não, você tem que fazer o contrário, que Deus vai abençoar muito mais. Abençoa a vida dele. Encha ele de prosperidade. Encha ele de riquezas. Abençoa a vida do meu inimigo. Você vai ver o tanto que você vai ser abençoado também. Louvado seja o nome de Jesus. Estou concluindo essa mensagem. Deus abençoe o povo curitibano, o povo aqui desse bairro. Um abraço a todos e fiquem todos na paz de Cristo. Até a próxima semana.